Olá a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindos à Porta 24. Hoje temos connosco a convidada Jéssica Takun, que nos vem falar sobre o tema da tolerância. Boa tarde a todos, sou a Jéssica Takun, sou psicóloga clínica e psicoterapeuta psicanalítica e de casal e família em especialização. Dou consultas em Oeiras e em Lisboa. Jéssica, bem-vinda à Porta 24, obrigada por teres aceito o nosso convite. Foi depois de ler o teu artigo sobre a tolerância na revista Progredir e também sobre o tema dos relacionamentos que achei que seria interessante trazer também para este nosso cantinho para falarmos um bocadinho sobre aquilo que também escreveste e que sentes em relação a esta questão da tolerância. Então, se calhar comece mesmo por aí. O que é para ti sermos tolerantes e o que é que nos acrescenta? Há diversas formas interessantes de refletirmos e definirmos a tolerância. Eu diria, antes de mais, que a tolerância é poder reconhecer e aceitar a diferença, é respeitar a opinião alheia, a forma diferente de pensar, de agir, de ser, sem necessariamente ter que concordar, mas também não intervir. A tolerância é basilar na constituição, no desenvolvimento psíquico do sujeito. Poder ser tolerado é sentir que há um lugar, que eu sou aceite na sociedade, no grupo, que eu sou válido. No entanto, há sujeitos que passam por experiências contrárias, portanto, de não aceitação, de não terem sido tolerados. Isto pode levar a frustrações múltiplas, a experiências mais traumáticas, logo há uma atitude mais de descrença perante o outro, medo da diferença, e aliás, termos tendências mais agressivas ou discriminatórias com base nesta não validação, nesta não tolerância inicial. E eu diria até que a tolerância é uma conquista do processo civilizatório, no fundo, porque promove a paz, promove o respeito mútuo, promove o desenvolvimento de valores sociais adequados e relações mais saudáveis, de forma geral. Jéssica, e no contexto dos relacionamentos, na tua perspectiva, qual é a importância da tolerância? Eu diria que a tolerância é essencial em qualquer tipo de relacionamento, ou seja, relacionamento amoroso, relacionamento entre colegas de trabalho, escola, amizades, família, porque a tolerância permite, no fundo, um reconhecimento mútuo das diferenças individuais. O objetivo de haver tolerância numa relação também é poder-se preservar ambas as identidades, ou se for num grupo grande, preservar as identidades individuais de cada sujeito. Não é? Isto define, no fundo, a qualidade das relações, em parte. E em muitos relacionamentos, e eu diria mais até na vida familiar e entre casais, vigoram forças paradoxais que entram em conflito, que é, principalmente na sociedade contemporânea, é muito premente esta necessidade de individualidade, de autonomia, de realização pessoal versus a necessidade da ligação, do elo, do vínculo, da dependência ao outro, que às vezes até é negado, não é? E isto é um dos desafios que os casais e que existe nas relações de forma geral. No casal em particular, é interessante porque tem que haver o entrelaçamento das duas individualidades, dos dois eus, e a criação de um nós, de uma identidade conjugal, do eu conjugal, eu diria. E isso porque cada indivíduo é portador de uma identidade própria, de valores, de desejos, necessidades, de projetos futuros, e tudo isso deve ser conjugado com a criação de um projeto comum, de uma identidade comum, de um desejo, de uma história até do próprio casal. Este é o desafio. E daí eu repetir que a tolerância é fundamental para desenvolver um relacionamento amoroso saudável, estável, equilibrado e maduro. Isto consegue-se então com esta capacidade de lidar com a individualidade versus conjugalidade, poder-se regular a convivência do amor com também a agressividade presente em cada um de nós,
equilíbrio entre momentos de zanga e momentos de ternura e, portanto, também tolerar esta necessidade de fusão versus diferenciação do outro. Que interessante, Jéssica, mesmo às vezes confundimos, não é? Também a questão da concordância com a tolerância. E agora, saindo aqui um bocadinho também, achei muito engraçado falares e frisares o tema da dependência, que às vezes não queremos admitir, não é? Sim. Parece que vemos isto como algo mau. Queres falar um bocadinho deste tema de concordância versus tolerância e depois, se quiseres, assim um cheirinho sobre esta questão da dependência que nos assusta tanto? A nível da concordância versus tolerância, uma coisa não implica a outra. Nós, no dia a dia, conhecemos e presenciamos situações em que certas pessoas podem aparentar tolerar em demasia, ou seja, inibem-se, reprimem-se e silenciam. Isto não é de todo saudável, nem para um lado nem para o outro. Às vezes é medo de expor a agressividade, de confrontar, de dizer não, por variadíssimas razões, não é? Mas a tolerância não é isso. A tolerância não é ceder, não é submeter-se, também não é ser indiferente e muito menos ainda ofender, agredir. A tolerância é mais podermos suportar as divergências, as dessintonias, sem ter que concordar, sem ter que intervir. É aceitar, é reconhecer, muito embora não possa não fazer parte daquilo que eu considero como certo, não é? A nível da dependência nas relações, é um tema muito, muito interessante porque, se calhar cada vez mais, há uma luta aqui entre esta necessidade de dependência, mas um medo da dependência, a necessidade de autonomia, porque eu preciso de realizar os meus projetos pessoais e cada vez mais, não é, até as próprias mulheres precisam do seu espaço e dos seus projetos e da sua vida profissional, nomeadamente, e como conjugar com esta vida familiar, com tempo para a família, para o outro. E depois a questão da dependência, às vezes um receio do compromisso cada vez mais patente hoje em dia em muitos pacientes. E o medo de ser abandonado, então eu não me vou ligar para não ser abandonado, ou vou abandonar antes de ser rejeitado, por exemplo. Mas somos todos seres dependentes, não é? Nós nascemos altamente dependentes, precisamos do outro, não vivemos sem as relações e, portanto, um certo grau de dependência é obviamente saudável, é importante salientar isso. Jéssica, então e como é que podemos cultivar a tolerância? Tens assim algumas dicas para nós? Uau. Dicas, é complexo, não é? É como o paciente que chega à consulta e quer uma solução. A fórmula, nós queremos a fórmula. Sim. Sim. Eu diria que a tolerância nasce, cresce, floresce na relação com os outros, não é? E na interação bem sucedida com o outro. E aqui falo principalmente nas relações precoces, porque são essas que são estruturantes para o desenvolvimento do eu. Portanto, mãe, filho, pai, filho, ou quem cumpre essas funções. A criança que se sentiu tolerada, que se sentiu aceita, que se sentiu reconhecida na sua subjetividade, na sua singularidade, vai aprender e vai interiorizar esta tolerância e vai aprender a se tolerar ela própria e vai então, por conseguinte, conseguir tolerar melhor o outro. E aqui até podemos falar de outras capacidades que desenvolvemos ao longo da vida, tais como a capacidade de amar. Nós, ao sermos amados, aprendemos a amar-nos a nós próprios e também a amar o outro. E não é algo que se aprende nos livros, não é algo que eu possa aqui ensinar, e é algo que se aprende e que cresce na experiência relacional. E aqui sim, na psicoterapia, o paciente vem muito à procura, muitas vezes inconscientemente, de ser acolhido, de ser aceito, de ser reconhecido e portanto, através da psicoterapia pode-se desenvolver esta capacidade de tolerância, não é? De sentir-se tolerado e então aprender a tolerar o outro. Se eu sou compreendido, se eu sou escutado, se eu tenho um lugar especial e exclusivo ali na relação terapêutica, eu vou-me compreendendo e vou-me tolerando, vou gostando de mim, vou também aprendendo a compreender melhor o outro e a tolerar melhor o outro, e assim em diante.
o sentimento de pertença a um grupo, sentir que temos um lugar na família, na cultura, no país, num grupo de amigos, etc. Isto tudo também promove a criação do sentimento de ter sido tolerado e a capacidade de tolerar o outro. Porque, em contraponto, um sujeito que se sentiu excluído vai, provavelmente, tendencialmente, tender a excluir-se a si mesmo, a isolar-se mais, ou até a excluir o outro. Por exemplo, também um sujeito que foi muito maltratado vai tendencialmente até ser mais autodestrutivo consigo mesmo, mais maltratante, e vai tender às vezes, nem sempre, a maltratar os outros. Tal como já expliquei, um sujeito que foi tolerado, que se sente tolerado nas relações, vai mais facilmente tolerar os outros. Portanto, mais uma vez, floresce na relação com o outro, relações de reciprocidade, de mutualidade, relações muito saudáveis promovem e instauram esta capacidade de tolerar o outro. Obrigada, Jéssica, é isso mesmo. Sim, tolerar tudo aquilo que somos também, e eu acho que também é importante reter isto, porque às vezes, e começa tudo nessa nossa criança, como é óbvio, como tu dizias, não é? Esses relacionamentos precoces com os nossos cuidadores principais, e também perceber que vamos sempre a tempo e temos a responsabilidade de tentar olhar, não é? Acolher e fazer também diferente a esse caminho. Como tu dizias, a psicoterapia, por exemplo, é mesmo uma boa ferramenta nesse sentido. Jéssica, queres deixar assim uma mensagem final para quem nos está a ver e a ouvir? Espero ter incrementado algum conhecimento a nível da tolerância, poderem a partir daí refletirem, pensarem sobre as vossas relações, mas também sobre vocês mesmos, não é? Acho que é um tema tão amplo, tão vasto, e podermos cultivar esta tolerância entre nós, na nossa vida familiar, é tão importante porque nos acrescenta a nós, acrescenta ao outro. E mais uma vez repetir, há certas experiências relacionais que são reparadoras, que são transformadoras, nomeadamente a experiência terapêutica. Obrigada, Jéssica, por ter estado aqui connosco, foi maravilhoso. Pronto, quem quiser encontrar a Jéssica, basta colocarem o nome da Jéssica, que é muito diferenciador ainda por cima, no Google, e vão encontrar para conseguir fazer consultas e sessões com a Jéssica. Obrigada, e espero que tenhas gostado de estar aqui connosco também. São sempre conversas muito breves, dá sempre para falarmos imenso, não é? Mas a ideia-chave ficou, e eu gostei muito de te ouvir, e espero ser cada vez mais tolerante comigo e com os outros. Obrigada, eu. Obrigada. O tema foi interessantíssimo, e a experiência é sempre muito boa. Obrigada. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar outros temas com outros convidados. Subscrevam, comentem, partilhem, façam like na nossa página e fiquem atentos.